Iniciamos gravação, show. Lembrando também, gente, não sei como é que os outros profs fazem, mas eu fazendo aqui pelo MConf. Calma, João, vamos chegar, vamos entender o porquê do MCU, por que a gente vai falar de MCU hoje. Mas, exatamente. Vamos entrar no tópico ondulatória, tá? Mas a gente vai precisar de uma base que a gente acabou não tendo lá da cinemática. Então, vamos ver MCU para nos dar a base que a gente precisa para ver ondulatória. Mas o que eu ia falar é que, lembrando que a, aqui pelo MConf eu só consigo a gravação da aula para disponibilizar lá no YouTube é, a gravação lá no YouTube, né? Eu só consigo ela geralmente 20, no mínimo 24 horas depois da aula. Então quer dizer que só amanhã de noite eu vou conseguir a gravação dessa aula de hoje para conseguir subir para o YouTube. E daí por isso que demora um pouquinho, mas é só porque daí aqui pelo MiConf já tem a gravação, já tem tudo bonitinho. Mas fiquem ligados. Máximo 2 dias depois eu já estou subindo a aula lá no YouTube com certeza e já está o material lá no Moodle, certo? Mas então tá. Como bem o João falou, e eu estou sem duas telas, então de preferência dê um grito, abre o microfone aí e dê um grito para mim se precisar que eu, se tiver alguma pergunta, não entender alguma coisa, porque eu não estou conseguindo, não consigo abrir o chat e deixar ele aberto junto com a apresentação, mas eu volta e meia vou. Oi, Jenny, bem-vinda, boa noite. Eu estava com bastante saudade da aulinha para vocês também. É, mas é isso, me dê um grito, tá? Na dúvida, que daí eu vejo, mas eu vou tentar sempre estar de olho no chat aí. Show? Então, ondulatória. Entramos na ondulatória. Ondulatória, o que é o ondulatória? Quando a gente fala na área, grande área de ondulatória, basicamente a gente está querendo estudar ondas, né? Ondas, e aí a gente depois vai entender que a gente consegue dividir dois tipos básicos de ondas, as ondas mecânicas e eletromagnéticas, mas quando a gente fala em ondas direto, a gente já pode pensar, seja numa aguinha, né? Pode ser a própria onda do mar, né? Que eu não é que eu não gosto, mas é um exemplo, mas não é um exemplo muito bom, porque ela não é uma onda assim dessas que a gente estuda, porque tem a onda do mar. Seria uma onda padrão se não tivesse o repuxo do mar, né? O repuxo do mar meio que muda o formato dela, daí inclusive a gente pode pegar ondinhas, dar uma surfada por causa disso, né? Não sei se é repuxo, tem um rolê da profundidade conforme vai chegando também na costa, mas o que eu quero dizer ela não é um exemplo bom para essa área de ondas, porque ela não é uma onda assim padrão. Por isso que eu botei aqui uma imagenzinha de uma ondinha quando a gente deixa um pinguinho cair num balde d'água, seja no que for, a gente vê essa onda se dissipando. Isso é um bom exemplo das ondas depois que a gente vai poder aplicar, vamos dizer assim, as nossas equações. Mas pode ser de violão, por exemplo. O violão ele emite ondas, o som é uma onda, inclusive está aqui, mas aí é diferente, né? As ondas do rádio, quando chega no rádio e depois quando sai do rádio, no caso para virar som, uma música que a gente está ouvindo, né? São dois tipos de ondas diferentes. E quando a gente fala em ondas também, a gente pensa, pode pensar, eu pelo menos falo ondas, frequência, já penso nas cores, depois a gente vai ver que conforme a frequência vai mudando a cor da onda. Então, tem várias coisas para falar sobre ondas, certo? Porém, a gente, na verdade, vai começar.
é meio estranho, não sei por que que fazem essa subdivisão, mas a gente começa a falar sobre movimento harmônico simples nessa área de ondulatória, certo? E daí o João já vai ficar, mas não era MCU. Mas antes, então, da gente falar sobre movimentos harmônicos simples, a gente precisa de uma basezinha que a gente acabou não tendo lá na área de cinemática. Geralmente fica na área de cinemática, que é os movimentos circular uniforme. A gente até falou para vocês, eu acho que até eu dei alguma linha sobre, mas é bom a gente revisar e reforçar, e também tem algumas coisas assim, porque isso em si é uma área específica, né? Movimentos circulares é uma área que é importante a gente saber direitinho, assim, bem bonitinho. Então, vamos aproveitar agora que a gente vai entrar na parte de ondulatória. O que que tem a ver uma coisa com a outra? É porque a gente começa a usar conceitos de conceitos angulares e dois conceitos de movimentos que se repetem, vamos dizer assim, e daí a gente mede quantas vezes eles se repetem, daí a gente traz aqueles conceitos de frequência e tudo mais. Mas vamos falar disso mais adiante. Então, começando, movimento circular uniforme, certo? O que a gente já pode pensar assim? O que é um movimento circular uniforme? É um movimento que é circular, né? Então, alguns exemplos, por exemplo, satélite, o satélite que está no espaço mesmo, ele tem uma trajetória, uma órbita, né? E ela sempre se repete. O satélite ele não sai andando por aí e tudo mais. Ele fica sempre numa mesma órbita. E daí, então, se ele é um movimento circular, e a gente pode dizer, aliás, não tem tanta certeza se todos os satélites são exatamente circulares, as órbitas, né? Porque a própria podem ser órbitas elípticas e tudo mais, mas se a gente considerar e poder supor que ele é um movimento circular perfeito, assim, e se ele sempre percorre o mesmo trajeto, a mesma trajetória, então a gente pode dizer, beleza, supondo que é um movimento circular uniforme. A gente poderia analisar dessa forma. Outras coisas que se movem circularmente, um ventilador, um exemplo bem cotidiano, né? E a gente poderia querer analisar alguma coisinha em algum ponto das pás, por exemplo, e tentar tirar alguma informação disso. Ou uma rótula, então a gente, sei lá, tem que projetar qual que vai ser o raio dessa rótula aqui, porque se for dependendo da velocidade, né, imagina, não sei se todo mundo dirige, eu tenho uma noção assim de direção, mas né, se está indo muito rápido, tenta fazer uma curva muito abrupta, o carro vai não vai conseguir fazer essa curva, vai bater em algum lugar e tudo mais. Então também é uma informação importante quando está projetando. Isso o pessoal da Civil faz, pô, projetar rodovias, e daí tem uma rótula na rodovia. Pô, qual que é a velocidade da rodovia? Qual que é a velocidade que o carro vai estar, para eu saber qual que vai ser o raio da rótula, alguma coisa assim. Então, poderia ser uma aplicação também. E, na verdade, é uma aplicação. O pessoal tem que levar em consideração as informações. Depois a gente vai entender sobre velocidade tangencial, o centrípeta e tudo mais. E, caso vocês queiram fazer uma funda, não sei se todo mundo sabe o que é isso, mas uma funda, né? Como os antigos, acho que deve ser um grego, alguma coisa assim, mas que era uma arma, né? Pegar uma pedra e girava e tacava a pedra. Mas a gente pode, por algum motivo, querer analisar qual que é a força, não sei o quê, ou simplesmente pegar um barbante, enrolar numa borracha e ficar girando, a gente já tem um movimento circular que a gente poderia analisar.
Certo? Então, alguns trazendo, sei lá, contextualizando um pouquinho para vocês entenderem o que é um movimento circular uniforme. Mas, ai, como eu adoro formatação, viu? Que eu falei que o LibreOffice é uma maravilha, mas no caso aqui, deixa eu ver se está funcionando. Por caneta, show. Isso aqui é daqui, e esse aqui é daqui, tá? Movimento circular. Então, obviamente, ele é sempre em círculo, e daí a gente começa a usar grandezas angulares. A gente vai vê-las hoje. E uniforme, o que é importante? Sempre quando a gente fala um movimento circular uniforme, quando a gente falava em movimento retilíneo uniforme, a gente falava em uniforme e uniformemente variado. Qual que era a diferença, a grande diferença de um de outro no uniforme é a velocidade constante, certo? Tá aqui, velocidade constante. Isso quer dizer o quê? Que a aceleração é igual a zero, certo? Porém, a gente vai ter que fazer a pergunta aqui de qual aceleração no movimento circular uniforme, que a gente vai entender que vai ter aceleração aqui que não é zero. Ué, como assim? Mas mais adiante lhes comento. Mas então ele vai ter uma velocidade constante e também, e daí aqui vai ser uma velocidade escalar, porque daí a gente vai entender que a velocidade vetorial não vai ser constante. Escalar. Certo? Alguma pergunta até aqui? Boa noite, Pedro. Sim, muito tempo. Nós estamos de volta. Tudo certo, tranquilo. Show. Então, movimentos circulares e. Ah, deixa eu responder mais adiante, Nicolas, quando a gente estiver analisando um pouquinho melhor esse movimento. Mas, mas fica já o destaque, no caso, que se ele é um movimento circular uniforme, quer dizer que a velocidade é constante, certo? Mas daí a velocidade escalar, e daí justamente quando a gente for analisar vetorialmente isso, a gente vai ver o que não é constante, certo? Show! Então, vamos lembrar, importante a gente lembrar, as grandezas angulares, certo? E para alguns não é nem lembrar e sim aprender. Não sei se todos sabem sobre, bem bonitinho, as grandezas angulares. Mas o que é? Primeiro começar, qual que é a diferença de grandezas angulares e lineares, vamos dizer assim, né? As lineares é quando a gente... vou botar aqui, lineares. É quando a gente usa o sistema de referência, aquele cartesiano bonitinho, que é o eixo X e o eixo Y, né? Então, quando a gente está observando, e daí são retas, né? Lineares, no caso, sim. Sim. E quando a gente está usando, quando a gente começa a falar das grandezas, ou analisar elas, não que basicamente é como a gente analisa as coisas. É justamente a diferença é a gente usar sistemas de referências diferentes. Quando a gente usa um sistema de referência angular, o que a gente está basicamente querendo reparar, vamos dizer assim. Então, o sistema, como que a gente está avaliando? Sistema
de referência, ele basicamente vai ser um raio e um ângulo. Então, a gente poderia mapear isso lá na matemática, a gente fala, eu posso mapear um pontinho aqui num sistema linear, que daí eu vou dizer, ele está tanto para um lado e tanto para cima. Eu estou usando o sistema x e y, né? Lado e cima. No x eu estou dizendo quanto para o lado ele está, e no y eu estou dizendo quanto para cima ele está, certo? No sistema, usando um sistema, a gente pode mudar. Isso é uma forma da gente dizer e localizar um ponto no espaço. A gente pode querer dizer de outra forma, usar uma outra linguagem para se referir a esse mesmo ponto no espaço. A gente pode dizer, olha, saindo desse ponto de origem, ele está a uma distância reta, ou um raio, no caso, tanto, e ele tem um ângulo de tanto. Então, se eu pego uma régua com a distância de 20 centímetros, por exemplo, e falo, essa régua, esse ponto que eu estou querendo descrever, ele está a 20 centímetros da origem. A origem também, ela é não arbitrária, mas ela faz parte do sistema de referência. Aonde que é a origem? Não sei. Mas, na teoria, quando a gente está definindo um sistema de referência, a gente sabe onde é a origem. Então, eu digo, ele está a 20 centímetros, 30 centímetros, uma régua, né? Dessa origem. Só que ele pega a régua e tu gira essa régua tantos graus. E daí, beleza. Daí cheguei nesse ponto aqui. Então, eu usei duas informações diferentes do sistema de referência cartesiano x e y. O sistema esse cartesiano, ele usa duas informações também. Qual que é a distância no eixo x e qual que é a distância no eixo y. Um sistema de referência angular, tu está dizendo qual que é a distância do ponto até a origem e dá a informação de quantos graus. Eu preciso dessa informação de tantos graus, porque se eu digo só qual que é o raio, qual que é a distância da origem, poderia ser nesse círculo aqui, imagina, né? Se eu der só a informação, tá a 20 centímetros, 30 centímetros da origem, mas eu tenho infinitos pontos que formam esse círculo aqui, e todos esses pontos estão a mesma distância, ou a 30 centímetros, dessa origem, né? Agora, se eu dou a distância e quantos graus eu tenho que girar, desde também, e óbvio que aqui tem vamos dizer assim, ele sempre sai dessa referência aqui, essa setinha aqui é a referência dos graus, certo? E daí fala, dessa setinha aqui, quanto eu tenho que girar até chegar no ponto tal. Beleza, dei a informação. Daí, com essas duas informações, eu consigo encontrar o meu ponto, certo? Então, essa é basicamente a diferença de sistemas lineares. Sistema de referência linear e sistema de referência angular. Alguém não sabia disso? Não tenha vergonha, mas era só para gente, para eu saber mesmo. Nossa, eu não sabia como é que era o sistema de referência angular. Show. E fez sentido, Rafa? Legal, Nicolas. Fez sentido? Ou também para o resto do pessoal que sabia e fala. Tá. Nós nem chegamos na física ainda, Rafa. Aqui é só. Inclusive, eu acho que isso aqui é matemático, né? Mas eu sei, óbvio, que uma coisa tá misturada com a outra, né? Então a gente precisa, a gente precisa da base matemática para conseguir explicar certas coisas na física, né?
Mas então, se ficar com alguma dúvida, Rafa, pode, e Nicolas também, ou qualquer, né? Estou falando só dos dois que falaram que não sabiam. Se ficar qualquer dúvida, podem me perguntar depois também. Senhor, explica melhor, explica de outro jeito. Acho que não peguei muito bem. Mas basicamente, é por isso, é uma outra forma de tu achar, é como se fosse, né, tivesse um mapinha do tesouro, né? E daí o mapa diz, ande tantos centímetros para cima, ande tantos centímetros para o lado, pronto, achou o tesouro. E tem outra forma, uma outra linguagem de tu dizer isso a distância total é tanto e tantos graus que tu tem que girar. Sabe? E daí é uma outra forma, vamos dizer assim, de descrever. Certo? Mas então, agora então, nesse sistema angular, a gente sabe como descrever um ponto, sempre vai ter uma distância e um ângulo. Quando a gente está falando de movimentos circulares, a distância vai ser sempre a mesma, vai ser sempre um mesmo raio, né? Vai ser sempre aqui um raio. Se a gente girar, né, pega e descreve, vamos dizer assim, dessa maneira angular aqui, com raio e ângulo. O raio eu tenho e eu vou girando através de todo o círculo, beleza. Montei, vamos dizer assim, o meu círculo. Como é que a gente pode tirar algumas informações dele? Seria através do ângulo. Dizem ângulo ou fase. E o deslocamento angular. Então, ângulo e deslocamento angular, tá? A gente, no sistema, esse SI, unidade no SI. SI, lembrando, é o Sistema Internacional de Unidades, é como todo mundo concordou, tipo, tá, quando a gente sempre estiver falando dessa grandeza, a gente vai usar essa unidade, para todo mundo conseguir conversar. Todo mundo que eu digo, literalmente, eu aqui no Brasil, nós no Brasil e pesquisadores físicos no Japão. Para a gente conseguir medir as mesmas coisas, conseguir comparar, a gente tem que ter as unidades iguais, certo? Então, definiu. Não, beleza. Quando a gente estiver falando de ângulo ou deslocamento angular, a unidade que a gente vai usar como padrão vai ser o radianos, ou rádia, né, quando a gente põe. Mas uma unidade bem comum são os graus, né? Quando a gente fala, quanto que é uma volta num círculo? 360 graus. Todo mundo sabe isso, né? É bem comum, vamos dizer assim. Fica mais fácil também, né? Para a gente no dia a dia usar, às vezes a gente tem informações já, faz um giro de 180, 90 graus, a gente consegue. Vamos lembrar também, já que a gente está aqui lembrando de certas coisas, que um círculo, e daí, inclusive, está aqui, ó, lembrando, 360 graus igual a 2π. Mas vamos primeiro lembrar nos graus mesmo, depois a gente lembra como é que converte. Então, aqui a gente sempre sai, por padrão, o 0 graus ele vai ser sempre nesse pontinho aqui do círculo, tá? E a gente começa a contar no sentido anti-horário. Então, aqui seria 0 graus, aqui seria 90 graus, aqui seria 180 graus, que beleza. Aqui seria 270 graus. E aqui seria ou 0 graus de novo, ou os 360. Se a gente quiser contar, por exemplo, qual que foi o deslocamento angular? Ele deu 2,5 voltas. A gente pode, então, dizer que ele foi lá, percorreu, deu uma volta a 360. E mais meia volta seria mais 180, né?
Então, seria 400, 500 e 540? É. Então, foi 540 graus, certo? Se ele deu duas voltas, 700 e tanto, 720, e assim por diante, certo? Agora, a gente está falando em radianos, que isso é a maneira nossa de contar bem usual, é mais fácil para nós a gente lembrar disso, não sei, eu acho que é até mais usual. Se a gente for falar em rad, então a gente também sai do zero radiano, e 360 é igual a 2π, isso é π, né? Então a gente sabe que 360 é 2π. Meu Deus, rad. Então, a gente sabe que 2π é uma volta. Então, meia volta é o quê? É π, né? Noventa graus é o quê? Se meia volta é π, meia volta é metade π. Quanto que é metade π? Metade π. Ninguém calcula exatamente, porque o π é 3,1415, foda-se, né? Então, a gente só diz que é π sobre 2. E 3 quartos de volta é π mais π sobre 2. Então, é 3 meios, né? Aqui é 1 meio, aqui é 2 meios, aqui é 3 meios, certo? 3 meios de π rad. Seria 1,5π, porque aqui é 2π, né? Certo? Não sei se isso é só para lembrar, ou seja, algumas notações, os valores mesmo, quando a gente está analisando círculos e os ângulos, certo? E daí, bom, isso são os ângulos, né? E deslocamento angular, basicamente, tá aqui. Não, o deslocamento tá aqui. A gente, quando... Ou pode, que isso, eu botei de duas formas, estava já noiando. A gente pode calcular um arco como sendo o ângulo vezes o raio. Então, se eu tenho... É que nesse caso aqui, eu tenho o ângulo... Não, essa é a variação de ângulo, tá certo, tá certo, tá certo. Então, a gente pode dizer também que a variação de ângulo, então eu tenho o ponto P1 aqui, seria o P2. Então, se o P1 ele tem um ângulo φ, isso é φ, não sei porque que invento de dizer que ângulo é φ, então o ponto P1 tem um ângulo φ1, ele percorreu esse ângulo aqui. O ponto P2 ele tem esse ângulo φ2. A gente pode dizer que qual que é a variação, na verdade, variação de ângulo entre o P1 e o P2, bom, é o φ2 menos o φ1, certo? Então, a gente basicamente consegue fazer uma relação, vamos dizer assim, de angular com linear, certo? Depois, na verdade, tem um quadrinho que vai comparar o que é as grandezas angulares, as grandezas lineares, e a gente faz a comparação bonitinho. Bom, mas então a gente tem um arco, a gente pode
dizer que essa variação de... Essa, na verdade, é a variação de ângulo, mas se a gente for... Aqui eu viajei, gente, viajei. Vamos dizer que isso aqui é o arco L. Deixa eu botar uma outra. Então, se eu quero medir... Então, se eu quero pegar um barbante, por exemplo, tá? Eu tenho um bola. Eu pego um barbante e eu quero medir algum ponto, algum arco dessa bola, ou de um círculo, na verdade, sei lá, de uma roda de bicicleta, e daí eu quero medir de um ponto até o outro qual que é a distância linear, mas aqui daí eu fiz... Gente, apaga isso aqui, tá? Porque isso aqui seria o arco, só que a distância linear dele. Então, se eu pego um barbantezinho e daí vou medir um ponto até o outro da roda de bicicleta e depois meço esse barbante, certo? Pego numa reguinha e meço esse barbante. Então, quando eu meço ele assim, é uma distância linear, certo? E então esse, viu, gente? Falei que eu tava eu vou voltando. Esse arco, essa medida linear desse arcozinho aqui, ela é a medida do ângulo. Então, a gente pode dizer que, nesse caso, seria o φ. Se a gente for ver o arco do P2, seria o φ2 vezes o raio do círculo, né? Da circunferência. E se fosse do ponto P1, então é o φ1 vezes o raio. Então, assim, tu vai vendo essa distância linear, como se fosse também, por exemplo, que eu tinha dado o exemplo uh, da rótula, né? A rótula lá de carro. Se tu fosse caminhar, eu quero caminhar, sei lá, de um ponto até de uma entrada até a saída de uma rótula. E daí eu vou percorrendo qual que é esse caminho e contar no relógio lá que marca quantos passos ou qual foi a distância que tu percorreu. Então, tu sair de um ponto da rótula e caminhar, for dando a volta e parar num outro ponto da rótula, qual que vai ser a distância que tu percorreu, essa distância linear. Não sei se vocês conseguem entender que já essa distância do arco é uma distância linear. Faz sentido? Sim? Ah, tá. Só para garantir. Tá. Então, beleza. Essa distância linear, ou seja, dessa circunferência aqui, a gente basicamente calcula com o raio vezes qual foi o ângulo que tu percorreu, né? Gente, será que eu tô tão louco assim? Agora eu até vou ter que procurar. Porque, na verdade, eu acho que essa é a distância angular. Qual que é a distância linear? Tô viajando, então? Porque se a gente der duas, ou seja, uma volta completa, isso vai ser o quê? Não, tá certo, tá certo. Tô viajando. Se a gente dá uma volta completa no círculo, qual que vai ser essa distância que a gente percorreu, a distância do arco? Eita, cara. Vai ser o ângulo que a gente percorreu, que é 2πr. Daí a gente sabe, né, que isso a gente já estudou lá na matemática, qual que é a circunferência de um círculo, é 2πr. Não é não? Tá, não.
Tá certo, tá certo. Uh, show. O que mais? É isso, ângulo de deslocamento. Bom, e daí a gente pode dizer, por isso, um deslocamento, por exemplo, linear, eu tô no movimento retilíneo uniforme, por exemplo. Eu tenho um, um carro que sai do zero, da distância zero, e vai até a 10, né? Então a gente tem esse deslocamento linear. Aqui a gente vai ter um deslocamento igual, só que vai ser um deslocamento angular. Então a gente não vai dizer que ele saiu do ponto X e foi até o 10x ou alguma coisa assim. A gente vai dizer qual foi o ângulo que ele percorreu, quantas voltas ele deu, ou alguma coisa assim. Então vai ser uma referência angular, certo? Mas a gente pode fazer esse paralelo de o deslocamento linear e o deslocamento angular, até porque justamente quando a gente fala então de deslocamento, a gente sabe que a variação do deslocamento no tempo é chamado de velocidade. Então, sempre quando a gente tem algum deslocamento no tempo, se a gente medir quanto tempo passou, a gente pode dizer, se ele se deslocou tanto nessa quantidade de tempo, quer dizer que a velocidade dele, pelo menos a velocidade média, né, quando a gente está falando de... quando a gente está falando também de movimentos uniformes, né, MCU, os uniformes, a velocidade instantânea é igual à velocidade média, né? Porque a velocidade que ele está andando, como ele não muda de velocidade, então a velocidade que ele está andando instantaneamente vai ser a velocidade média, já que ele não muda. Mas então a gente consegue daí, já que houve um deslocamento em uma certa quantidade de tempo, a gente pode dizer então qual que foi a velocidade desse deslocamento, certo? A unidade no SI é o radiano por segundo, certo? Então, quantos radianos em um segundo ele andou? Uma unidade comum também é o RPM, né? Que pode ser também pode dizer que dá para que é uma velocidade, que é uma unidade de velocidade também, que a gente usa também para frequência, mas tudo bem. Mas que mais então? Bom, velocidade angular. Essa é basicamente então a gente tal qual a velocidade. Lembra do Deus vê tudo, né? Lá no linear é distância, a velocidade vezes o tempo, né? Se a gente passar esse tempo para cá, vai ficar distância ou variação, um deslocamento, né? Que é essa variação de ângulo. Lembra que esse fizinho aqui é ângulo, ó. Esse aqui ele saiu do P1 e foi para o P2, ele variou esse ângulo, certo? A gente pode dizer que isso é tipo a distância percorrida no movimento retilíneo, né? E se a gente passa esse t lá, fica a velocidade, que daí a gente começa... E justamente, tá, a gente está usando essas letras estranhas aqui para diferenciar o que é linear e o que é angular. Então, a velocidade, quando é angular, a gente usa o ômega, certo? No caso, velocidade média aqui, mas a gente sabe que vai ser igual a instantânea no MCU. Mas, então, se a gente passasse o tempozinho para lá, ia ficar a distância de um lado igual a velocidade vezes o tempo do outro, né? Então, é igual das ver tudo lá. Só a gente está usando grandezas angulares, certo? Então, a velocidade, no Deus vê tudo também, a gente consegue ver que a velocidade é a distância, ou deslocamento sobre o tempo percorrido, né? Então, aqui está o deslocamento, nesse caso aqui, um deslocamento angular. O tempo é o tempo, não tem linear e angular, o tempo é um só. Certo? E no caso aqui, se a gente for querer transcrever, vamos dizer, ou converter para RPM, como é que a gente faria?
faz a famosa, sempre nessas conversões assim, não tem as formulazinhas que dá para decorar, mas olha, eu pelo menos nunca decorei direito, tanto que agora eu não saberia dizer qual que é exatamente, mas tem um recurso magnífico chamado regra de três. Então, regra de três é bem importante para vocês praticarem bastante, está bem afiado também, porque nos salva bastante para a gente não ter que decorar um monte de coisa, um monte de fórmula, e só lembrar mais ou menos e como montar a regra de três na hora da prova ali. E também ter calma para resolver a regra de três, né? Certinho. Mas eu acho que é melhor, sempre a dica que é melhor do que ficar decorando. A gente já tem 500 mil fórmulas para decorar. Vocês já não. Nossa, é um terror. Então, quanto menos fórmula para decorar, melhor, né? Principalmente essas assim, pô, de conversão, uma fórmula muito. Sabe, tem muita coisa para converter as unidades, sabe? Teria mil coisas, mil fórmulas de conversão que vocês teriam que decorar. Então é bem melhor estar afiado na regra de três. E quando precisar, usa lá a regra de três, não tem mistério. Como é que seria? Radianos por segundo para RPM. Então, se eu tenho, por exemplo, sei lá, 10 radianos por segundo, como é que eu converteria, né? Eu tenho que saber basicamente quanto é um radiano por segundo e converter com RPM, vamos dizer assim. Então, deixa eu pensar. Eu sei que hum, tá. É que a gente tem que falar de porque o que é o RPM também, né? Para explicar para vocês. O RPM Pera aí, João Vitor, resultado em que unidade? O resultado do que, João? Tá. Peraí. Depende da unidade. No caso do arco. Tá. Depende de qual que é a unidade que está aqui. Lembrando para os novos também, como eu estou usando o LibreOffice, eu não consigo apagar essas coisas aqui. Então, quando eu passo para o PDF, eu apago e deixo bonitinho. Tá? Depende da unidade que está o raio, basicamente. Ângulo não tem. Não tem unidade, né? Então, se o raio está em centímetro, vai ser em centímetro. Se está em metro, o arco vai sair em metro. E assim por diante. Isso. Então, por isso, essa unidade vai ser uma unidade linear, vamos dizer assim. Né? Se o raio em centímetro, então, por isso, o arco vai ser em centímetro, assim. Show. Beleza. Então, ai caralho. O que é uma rotação por minuto? Uma rotação por minuto é justamente. Aliás, o que é o RPM? Desculpa. RPM é uma rotação por minuto. Então, um RPM. Mas que caralho. Um RPM seria igual a 2π em radianos, no caso, por por minuto. Então, como o radiano, se a gente está usando radiano por segundo, né? Então, seria
por 60 segundos, certo? 1 RPM é uma rotação por minuto, né? Uma rotação é o quê? Quando tu dá a volta completa no arco, no caso os 360 graus aqui, que é 2π radianos. Então, é quando tu completa 2π radianos em 60 segundos, certo? Então, dá para a gente fazer... é que daí, no caso, a regra de 3 dá para a gente fazer 1 RPM é 2π sobre 60 radianos por segundo. Tu quer converter radianos, no caso 10 seria, né? X RPM é esse 10 rádio por segundo. E daí faz aquela multiplicaçãozinha em X. Vamos ver. Vamos fazer aqui. 10. Então, isso aqui daqui, tá? 10. Aqui eu já larguei de mão as unidades, mas poderia fazer 10 radiano por segundo vezes 1 RPM, daí depois cancelar as coisas, mas eu sei que meu xizinho aqui vai ser em RPM, então eu não preciso carregar as unidades. 10 vezes 1 igual a 10, igual x vezes 2π sobre 60. Vou passar o 2π sobre 60 para lá, para ficar x igual. No caso, 60 eu passo multiplicando e o 2π eu passo dividindo. Então, seria 10 vezes 60 sobre 2π. Isso dá... Então, não dá um número certinho, mas tá aqui a nossa resposta. A gente sabe quanto que é 10 radianos por segundo em RPM? No caso aqui, dá 600 por 2, seria 300 dividido por π RPM. Ou rotações por minuto. Então, eu usei a própria, vamos dizer assim, definição de RPM, e daí faço uma regra de 3. Quanto que é um RPM em radianos por segundo? Como é que a gente, né, traduz isso em... Bom, uma rotação é 2π. Só que é rotação por minuto. Então, eu só botar aqui em segundos. 1 minuto é 60 segundos. Show. Então, seria 2π sobre 60, aqui, né? Radianos por segundo. É 1 RPM. Daí eu faço as comparações, certo? Então, pô, bem melhor isso do que tu saber ou tentar, por isso, qual que seria a fórmula para tu converter radiano por segundo para RPM? Se fosse só decorar, não fazer essa regra de 3, seria 10 vezes 60 sobre 2π. Vê se cabe ficar decorando uma coisa dessa. Não cabe, é isso que eu digo. Melhor é fazer a regra de 3. E também por isso, ó, eu tive que pensar e tudo mais, perder um tempinho para lembrar, tá? Porque, de novo, eu não decoro essas coisas. Mas o que vale, vamos dizer assim, decorar tá, qual que é a, a regra de 3, como é que eu monto a regra de 3, ou qual é a relação que eu preciso lembrar para daí montar a regra de 3. Nesse caso, é lembrar 1 RPM é igual a 2π sobre 60 radianos por segundo, sabe? Essa é a relação, vamos dizer assim, que relaciona uma coisa com a outra, daí beleza, depois tu compara
o que tu tem com o que tu quer, sabe? Então, essa primeira linhazinha seria, tipo, tá, como que eu monto uma regra de três? Não precisa decorar, mas tentar lembrar isso é bem mais fácil que tentar decorar, porque daí, aqui, tu ainda usa a lógica e tenta, tenta analisar a coisa e lembrar como é que faz. Aqui, se tu faz só, no caso, essa regrinha de RPM é igual ao radianos por segundo vezes 60 dividido por 2π. Isso aqui tu decorou, tu não consegue tentar relacionar com nada para lembrar na hora. Então tem que decorar, decorar mesmo. E daí é mais uma informaçãozinha que tem que decorar, daí é chatíssimo. Certo? Velocidade angular. Não sei se às vezes eu me perco e me busco, mas se vocês se perdem junto comigo e me acompanham depois quando eu me acho. Fez sentido a conversão ali? Entenderam essa regra de três? Beleza. Show, 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 show. Velocidade angular. Então, se a gente está falando de velocidade angular, e a gente sabe que nos movimentos, quando a gente está fazendo os movimentos retilíneos, a gente sempre fala sobre posição ou deslocamento, velocidade, e depois vem a aceleração. E nesse caso aqui, então a aceleração vai ser o conceito, a definição igual de aceleração linear, que é variação da velocidade, né? Que é basicamente ver o quanto variou de velocidade, lembrando, isso é importante também, não fiz o lembrete. Esse triângulozinho aqui, ele se chama delta. E o delta, muita gente vai lembrar do delta da Bhaskara. E daí, às vezes, a gente põe isso aqui e ficam pensando, mas o que tem a ver? Eu tenho que fazer Bhaskara nessa caralha? Não. O delta é igual a variação. Ele é um símbolo que a física usa para representar variação. Certo? Então, quando vê o delta aqui, não tenta ficar procurando. Puta, mas eu não sei cadê o A, cadê o B, cadê o C, cadê a equação de segundo grau que eu tenho que fazer o básico? Não tem nada a ver. O delta aqui é variação. Justamente por isso que faz muito sentido a gente dizer, a aceleração angular ela é a variação da velocidade angular pela variação de tempo. Basicamente, quanto tempo demorou para tu ter essa variação de velocidade, certo? Então, é a definição igual à aceleração linear, certo? E aqui nesse caso, a unidade a gente só usa para aceleração, não tem outra unidade, é radianos por segundo mesmo. Radianos por segundo ao quadrado. Segundo ao quadrado, né? Segundo ao quadrado. E se a gente estava falando que é um movimento circular uniforme, eu falei para vocês que quando é um circular uniforme representa velocidade constante, então a gente sabe que a aceleração angular, mzinho médio aqui, se ela é variação da velocidade angular, e a velocidade angular não varia, qual que vai ser a aceleração, então? Zero, João. Muito obrigado. Exatamente. Depois eu vou diferenciar, porque aqui a gente está falando da velocidade da aceleração. A gente pode dizer aceleração angular, isso. Mas depois a gente também chama ela de. Não, a gente divide essa aceleração angular, na verdade, tá certo. Mas
Mas é isso aí, então. A aceleração angular vai ser zero. E está aqui. Daí a gente consegue sempre, então, fazer uma relação entre o linear e o angular, certo? Então, posição. A posição, quando a gente usa o sistema de referências linear, a gente está falando das grandezas de uma maneira linear. Isso basicamente são duas formas de ver, né? Assim, pelo que eu falei, estava falando para você, dependendo como a gente está avaliando. Tanto é, não faz nenhum sentido, mas a gente poderia tentar descrever um movimento linear com as equações angulares, vamos dizer assim, com o sistema de referências angular. Fica muito mais difícil, justamente porque não foi feito para isso. Mas a gente pode, entendeu? É só uma forma de descrever as coisas. Então a gente poderia analisar também um movimento circular através do sistema cartesiano linear. Só que as equações ficam muito mais complexas. Basicamente é isso. Quando começaram a analisar as coisas angularmente, pensaram, tá, não, vamos mudar o sistema de referências para que nos facilite as equações, basicamente. Foi isso que pensaram. E daí criaram o sistema de referência angular, certo? Mas então, quando a gente está avaliando uma coisa linearmente, a gente diz, a posição, né, está medindo lá em metro. No angular, a gente já diz que é um ângulo em radianos. E a relação entre uma coisa e outra é, aquela relação de arco que a gente já viu. De ângulo vezes o raio, isso vai dar um arco linear. A velocidade, no caso velocidade, a gente no linear vai medir então, beleza, me movi tantos metros, em quanto tempo? Em tantos segundos. Então, qual foi o período de tempo que te moveu? Daí, dali a velocidade em metros por segundo. No angular, a gente vai dizer e determinar isso em radianos por segundo. E a relação, e daí olha que fácil. Todas as relações, basicamente, quando a gente está transcrevendo do linear para o angular, na verdade, aqui seria do angular para o linear, né? A gente vai sempre pegar a velocidade, por exemplo, ou a posição, ou a velocidade, ou a aceleração, tem essa informação no sistema angular, né? No sistema de referência angular, multiplica pelo raio e a gente sai com essa informação no linear, entendeu? No caso aqui, não sei porque que estava y, mas deixei y, certo? Mas essa é a aceleração linear, metros por segundo ao quadrado, certo? Tá bem de boinha. E nesse caso, deixa eu ver. Bom, vamos de exemplo. Então, devido ao movimento da rotação da Terra, uma pessoa sentada sobre a linha do Equador tem velocidade escalar em relação ao centro da Terra igual a dot raio equatorial da Terra, blá, 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 pi igual a tanto. Tá, vamos lá. O que está nos pedindo? Velocidade escalar em relação ao centro da Terra igual a tanto. Putz, é que eu vou saber isso, né? O que tem a ver com as calças, basicamente? Se a gente tem esse raio equatorial, o raio equatorial porque a Terra, aí, fun fact, tem diferentes. Bom, começa aqui, se tu sobe numa montanha, tu tá a uma distância do centro da Terra diferente se tu tá no nível do mar, né? Começa por aí. Mas mesmo assim, a Terra é o rolê de achatada nos polos, tem toda essa parada, né? Então a Terra não é uma esfera perfeita, né? Ela é meio achatadinha de uns ladinhos assim, mais gordinha do lado. Mas se o cara tá lá
sentado na linha do Equador, ele nos deu, então, qual que é o raio equatorial, que é tantos mil quilômetros. E ele quer a velocidade escalar. No caso, velocidade escalar, e daí está em quilômetros, no caso, porque a gente estava vendo aqui, velocidade escalar linear e angular, né? Deveria especificar melhor que seria a linear, porque a gente pode ter uma velocidade angular escalar ou uma velocidade angular vetorial. Mas nesse caso aqui, linear, certo? Tudo em quilômetros por hora. Puta, então a gente, basicamente, a gente tem que tentar, de alguma forma, converter essa velocidade angular aqui. A gente tem o raio, então a gente converte em velocidade linear, certo? Vamos escrever a equação aqui. V é igual a... Certo? Mas agora vocês me perguntam, tá, senhor, mas a gente não tem essa velocidade angular aqui. O que eu só tenho aqui é o raio, beleza, o raio a gente tem, raio equatorial, né? E π. Porém, a gente sabe que é a velocidade angular é quanto deu a volta, vamos dizer assim, em quanto tempo se mexeu, em quanto tempo eu fiz um deslocamento linear, né? Quanto tempo eu levei para ter um deslocamento linear. A gente sabe, por exemplo, que uma volta completa da Terra, ela demora quanto tempo? 24 horas, certo? E uma volta completa é quanto? A gente, no caso, e aqui já fica também a dica, pô, você está dando um valor de π aqui, quer dizer que a gente aproveita e já usa o π. Deve ser para isso que está aqui. Então, a gente pode dizer, pô, beleza. Eu completei uma volta completa, no caso, se eu estou sentadinho, paradinho, lá na linha do Equador, eu completo 2π em 24 horas. Não é não? E eu sei que o raio é esse 6.300. Então, já temos aqui basicamente a equação montada, né? É só calcular mesmo. A gente pode dizer que, no caso 2 dividido por 24, eu vou dividir por 2 em cima e embaixo, para ficar só o π aqui. E o π é 22 sobre 7, né? Bom, vou deixar o π aqui. Π sobre 12, né? Dividir em cima e embaixo. Então, 2 dividido por 2 é 1. Tá aqui 1. 24 dividido por 2 é 12. 6.300. No caso, seria o π, ele é 22 dividido por 7. Isso vezes, eu vou fazer o 12, tá dividindo ali os 6.300. No fim, vamos dar de calculadora, porque muita mão. Vamos ver. 22 dividido por 7. É o 3,14, é verdade. Vezes 6.300 dividido por 12. Se quiserem conferir aqui, deu 1.650. Show. 1.650. E aqui, no caso, como eu estava usando quilômetro, π não tem unidade. E aqui está a hora embaixo. Fica o que então? Quilômetro
por hora. Show, tá aqui. Certo? Entenderam que aqui no caso da velocidade, a gente basicamente precisava se ligar, tá, qual que é quanto que é a volta, não preciso saber isso linearmente. Radialmente eu sei que uma volta completa é 2π. Show. Eu sei qual que é o tempo também que demora para dar uma volta completa. Então tá aí a velocidade. Certo? Se vocês quiserem saber isso em radianos por segundo, pô, transforma esse 24 horas. Ah, bom, é que aqui é radiano também, né? Falei que não tinha unidade. Sim, mas no caso radiano, como é que eu vou explicar para vocês? Porque fica quilômetro vezes radiano, só que não, radiano meio que não muda. Ele é, dá para dizer que é adimensional. Mas o que eu estava falando? Ah, bom, se quiser saber quanto é em radianos por segundo, faz isso aqui, 2π sobre, transforma esse 24 horas em segundo, daí tu vai saber qual que é a velocidade da Terra em radianos por segundo. Vai ver que é bem lentinho. Que mais? É isso, né? Não sei se é alguma dúvida. Tudo certo, segundo João. Tem que me ligar no horário, né? Pô, até que horas vamos mesmo? Que eu já não. Já é meio que agora, né? É até as 7h50? Sim, não? Sim, 7h50. Fala. A distância da velocidade linear é o arco do círculo. Ah, sim, é que é a. Depende se é a distância da velocidade. Hum, pera, depende. É que velocidade é quão rápido tu tá te mexendo, né? Se tu demorar. É que eu não posso comparar distância e velocidade, né, João? Então, a distância que eu percorro num tempo de período vai ser sim a distância, vai ser o arco de todo o círculo. Mas é que, entendeu? Tu tá comparando distância com velocidade, né? Sim, beleza. Ó, o tempo aí, então, é justamente a distância da velocidade linear em qual tempo? Tá. Queria saber a distância que a gente usa na conta. Que conta, João? Dessa aqui de transformação? Desculpa, mas não entendi, não entendi. Pode crer, pode crer. Sim, 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 sim. Show. Então, acho que vamos ficar por aqui e semana que vem eu dou uma relembradinha em período e frequência. Nós temos também e daí nós vamos entender a questão das acelerações que eu tinha comentado, transmissão de movimento, para daí eu acho que daí a gente consegue entrar em movimento harmônico, que é, no fim a gente está dando essa revisão de revisão não, porque a gente não viu isso de movimento circular. Então a gente está pegando essa basezinha de movimento circular para daí para movimentos harmônicos. Movimento harmônico é de pêndulo, que a gente descreve com equações harmônicas, que são seno e cosseno e tudo mais.
Mas daí a gente pega isso para entrar em ondulatório. Show, galerinha. Desculpa que eu tô engrenando de novo, pegando o ritmo, mas é isso. Qualquer dúvida, só chamar no zap. E fiquem bem. Boa noite, bons estudos. É nóis.